Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, uma vez mais, poder assomar este púlpito, estar nesta igreja, para, juntamente com os irmãos, estarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Da última vez que eu preguei lá na sede, eu até falei que, normalmente, quando eu assomo o púlpito para ministrar a palavra, eu falo assim: Espírito Santo de Deus, se o Senhor não for comigo, eu estou perdido. Porque nós precisamos da misericórdia, da graça e da bondade de Deus. Não é na força do nosso braço, mas é pela bondade e misericórdia do nosso Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Marcos, pela vida da pastora Juliana. Eu agradeço muito pela confiança me concedida de poder, uma vez mais, estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Toque na pessoa que está do seu lado e pergunte: você está pronto? Abra sua Bíblia, se você pode, por gentileza, no livro de Números, capítulo 13. Eu quero ministrar ao seu coração a palavra de Deus. Eu quero fazer a exposição desse texto, uma exposição temática, onde nós tomamos a liberdade de dar um tema. E o tema ele é uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que é que você vê? Toque alguém e diga: o que é que você vê? Números capítulo 13, versos de 1 a 3, nós leremos até o 3, depois pularemos para o 17, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Algumas versões vão dizer que eu dei aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. Verso 3 vai dizer: e enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos seus filhos, ou dos filhos de Israel. Verso 17 vai dizer: quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Verso 18 diz: vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou pouco, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou cidades fortificadas. Verso 20 diz: se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita de uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto, de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Verso 22 vai dizer: subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sessal e Teumai, descendentes de Enoque. Verso 23 vai dizer: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, penduraram numa vara, colheram também romães e figos, entraram no lugar da promessa, não é isso? Aquele, verso 24 vai dizer: aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim da quarentena, eles voltaram de missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel e de Gades, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram o fruto da terra. E deram a seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Porém, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grande. Deus de amor e de bondade, nós te glorificamos e te exaltamos na noite desse dia pela leitura da Tua palavra. Te pedimos uma vez mais, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Não porque merecemos, não porque nós somos eloquentes ou somos bons,
mas é porque nós dependemos da tua graça e confiamos no seu favor. Portanto, te pedimos nessa noite uma vez mais, fala, Senhor, porque nós viemos aqui ouvir a sua voz. Queridos irmãos, na verdade, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz menção à parte da trajetória do povo de Israel. Deus, ele chama Moisés, eu só estou contextualizando, e ele fala, Moisés, eu tenho uma missão para você, eu vi o sofrimento do meu povo, então eu desci para o abençoar. E aí Moisés vai e fala com o faraó, e acontece aquela história toda, o povo é tirado do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e a história se desenrola, até que nós chegamos aqui, no livro de Números, aonde Deus, ele chama Moisés, e ele fala assim, Moisés, reúna os líderes do povo, os líderes das tribos, e fala com eles que eles irão espiar a terra. Observe que quando Deus ele chama Moisés, ele não fala para Deus para Moisés, buscar qualquer pessoa. Deus ele fala com ele, reúna os maiorais, reúna pessoas especiais, reúna as pessoas separadas. Vire para alguém, diga, a pessoa separada. Os escolhidos. Como muitos estão dizendo, e nós também adotamos, os improváveis. Agora fala com ele, Deus mandou procurar você. Para espiar a terra. E ele fez isso. Ele foi, separou os líderes das tribos e falou, olha, vocês vão espiar a terra. E eles saíram, só que quando eles estavam aí, antes deles irem, Moisés falou com ele, olha, tem algumas orientações, vocês vão subir por uma determinada parte, vocês vão pela região montanhosa. Diga, região montanhosa. Quando você está de cima de uma montanha, sua visão ela é um pouco mais privilegiada. Você está vendo aquilo que as pessoas que estão no vale, elas não têm a capacidade de ver. As pessoas que estão vendo de cima, elas conseguem ter uma visão ampliada. Mas só que no decorrer do texto, nós vamos perceber que uma coisa é você estar de cima, uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar. Pastor, o que é isso? Há quem diga, os pensadores vão dizer que há uma diferença entre ver e enxergar. Ver, nós vemos muitas coisas, mas enxergar, nem todos são capazes de enxergar. Os homens estavam na região montanhosa, eles viram a terra, mas parecia que eles estavam cegos. Tem pessoas que Deus está mandando espiar a terra, que Deus está dando a visão ampliada, está mostrando tudo para eles, mas eles insistem em não enxergar. Eles insistem em ficar cabisbaixo, achando que não tem jeito, que não vão entrar na terra prometida. Deus está dizendo, espie a terra. Aí algumas pessoas estão dizendo, Senhor, eu não sou digno, espie a terra, eu não tenho capacidade. E Deus está dizendo, olha a terra, ela é boa, ela é agradável. E o texto vai dizer que eles foram, espiaram a terra, viram que a terra manava leite e mel, o texto vai dizer isso. E o texto vai dizer também que eles, no decorrer da trajetória deles pela terra ali, eles pegaram um cacho de uva. Diga, um cacho de uva. Existe algo interessante aqui. Quando Moisés manda eles irem espiar a terra, o texto vai dizer que eles foram na época da colheita. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Deus ele fez uma promessa, mas quando Deus ele faz uma promessa, existe um tempo entre a promessa realizada, a promessa feita, até a concretização da promessa. Quando Deus ele fez a promessa e eles foram no tempo certo, eles conseguiram realizar a colheita certa. Eu vou melhorar. Deus falou com Moisés, mande o povo ir e visualizar a terra. Mas só que Deus mandou eles irem no momento certo. Tem pessoas que Deus falou assim, eu tenho um chamado na sua vida. Eu tenho um negócio para realizar com você. Fui eu mesmo que te vocacionei, mas só que as pessoas estão dizendo, Senhor, eu quero para hoje. Não, Deus está dizendo, espere o tempo da colheita.
Espere o tempo correto para a concretização daquilo que eu já determinei. E quando eles vão no tempo certo, no tempo de colheita, no tempo designado, entenda que colheita, eu estou falando aqui por analogia, é o tempo designado. Quando nós vamos no tempo designado, aquilo que Deus ele faz por nós, superabunda as nossas expectativas. Tanto que o texto vai dizer que eles não conseguiram carregar sozinho aquilo que Deus tinha reservado para eles. Fale com alguém que está do seu lado e diga aquilo que Deus tem para você. Você não vai conseguir carregar sozinho. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus ele não abençoa egoístas, porque egoístas não dividem. Deus ele não abençoa prepotentes, não. Quando Deus, ou melhor Jesus, ele entra no barco de Pedro e ele prega a palavra na proa do barco, depois convida Pedro para ir até alto mar. E depois ele fala, Pedro, lance a rede no mar, e vocês conhecem essa história. Ele já tinha vindo de uma frustração, ele tinha vindo de um insucesso, mas tinha um detalhe. Fale com alguém aí, Jesus não estava no barco. Quando Jesus entrou no barco dele, Jesus superou a expectativa de Pedro. Jesus falou com ele, lance a rede, eu sei que você conhece, no lugar errado, na hora errada, no momento errado, mas com a pessoa certa, porque na verdade, quem está mandando lançar a rede é o dono do mar. Então, na verdade, no tempo certo, o milagre acontece. No tempo certo, a porta abre. No tempo certo, o sobrenatural de Deus é realizado, mas no tempo certo. Aleluia. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E eles foram e trouxeram do fruto da terra. E eles chegaram, eu imagino agora, irmãos. Eles agora chegam diante do povo, o povo que já era sofrido, o povo que era escravizado, o povo que tinha vindo de um processo de libertação, ali não de libertação espiritual, mas de libertação de um sofrimento que era ser escravizado por Faraó. E agora aquele povo está aguardando, porque eles mandaram os espias e o povo está aguardando a resposta. Eu fico imaginando o povo agora aguardando eles chegarem para dizer, olha, nós iremos tomar posse daquela terra, olha, a terra é boa, olha, Deus falou. Eu fico imaginando a expectativa daquele povo. Só que o texto vai dizer que quando eles chegam, perguntam para ele como era a terra. Eles falam o seguinte, a terra era boa, a terra manava leite e mel, mas a terra tinha gigantes. Observe que quando eles falam a terra era boa, a terra mana leite e mel, eles estão dizendo assim, Deus não mentiu em sua promessa. Deus falou e ele cumpriu. Fale com alguém, meu irmão, Deus ele não mente. Ele falou, ele vai cumprir. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, não se cumpriu. Se não se cumpriu, é porque ou não chegou o tempo, ou não foi Deus que falou. Porque Deus é fiel. Então, na verdade, eles chegam e falam, a terra é boa. Quando Deus prometeu que nos ia tirar lá do cativeiro, iria nos dar uma terra, é verdade, a terra existe. A promessa existe, meu irmão. Talvez você não esteja conseguindo visualizar, porque na nossa caminhada, muitas das vezes diante de tantas adversidades e problemas, nós estamos impedidos de visualizar a terra. Mas a terra existe, diga eu creio. A terra existe, porque fiel, aleluia, é aquele que prometeu. Mas só que quando eles chegam, meus irmãos, e eles falam a terra é boa, eles não olham apenas para a terra, eles falam tem gigantes. E aí tem um problema aqui, porque é nesse momento que nós conseguimos visualizar a diferença daquele que tem uma percepção horizontal, e eu já falei isso, e uma percepção vertical. Pastor, eu não me lembro. Aqueles que têm a visão horizontal, eles olham para os gigantes. Mas aqueles que têm a visão vertical, eles veem o Criador dos céus e da terra, o Deus forte.
o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que está no controle de tudo, o Deus que dá apenas uma palavra e as coisas mudam. Então, na verdade, aquele povo, os espias, os 10 espias, eles não estavam olhando apenas a promessa, eles estavam olhando as dificuldades, e eles estavam dizendo: eu sei que a terra é boa, ela é grande, mas ela não é para mim. Tem muitas pessoas que têm uma promessa e olha para si próprio e diz: eu não sou capaz, não é para mim. E essas pessoas, às vezes, elas estão dizendo de forma implícita: Deus errou. Porque se a promessa não é para você, Deus errou. Ou Deus errou, ou a sua visão está deturpada. Tem muitas pessoas que estão com miopia espiritual. Deus está dizendo: abra os seus olhos, veja, mas as pessoas não estão conseguindo enxergar um palmo à frente do nariz, elas já não conseguem visualizar mais. Tem pessoas que estão míopes e tem pessoas que estão com catarata. Pastor, qual é a diferença? Tem pessoas que estão tão velhas na igreja, achando que são donos de igreja, que elas precisam fazer a remoção de catarata. Fale com alguém aí, eu não sei qual é o seu caso, mas o cirurgião está aqui, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Você vai voltar a ver, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você vai voltar a ver, porque fiel é aquele que te prometeu. E eles chegam e visualizam o gigante, e eles falam: nós não somos capazes. Deus, ele fez a promessa, mas eu vi que ali tem muitos problemas. E o povo agora olha para eles, eu fico imaginando o povo diante de tamanha frustração, de tamanha decepção, um povo sofrido, que passou vários anos sendo escravizados, agora estão diante de uma nova derrota. Mas só que o texto vai dizer que diante daqueles espias existia um Josué e um Calebe. Sempre haverá um Josué e um Calebe. Mas só que é importante observar que para prevalecerem um Josué e Calebe, você precisa suportar a voz da multidão. Porque quando Deus ele chama o homem para um local específico, você precisa ter uma mentalidade específica. Você precisa viver uma metanoia, uma mudança de mente. E é uma mudança de mente propiciada por Deus. Porque aquele que é vocacionado por Deus, e nós somos vocacionados por Deus, eles não pensam iguais às pessoas comuns. Eles não visualizam aquilo que o homem natural visualiza. Ele não acredita naquilo que o homem natural acredita. Aquele que é vocacionado por Deus, ele tem a visão de Deus, a mentalidade de Deus, ele sonha como Deus, ele respira como Deus, e ele sabe que ele vai andar nos lugares aonde apenas as pessoas que vivem por fé são capazes de andar. Mas há algo aqui também. Quando nós visualizamos essa questão dos espias, dos 2 e dos 10, nós vemos a diferença entre leões e os que não são leões. Dr. Monroe vai dizer que leões andam com leões. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Quando nós chegamos na floresta, e eu sei que você conhece isso, o leão, ele não é um dos mais fortes. Ele não é um dos mais que chama mais atenção. Ele não é aquele que se destaca pelo seu peso, pela sua altura, não. Se fosse olhar as características físicas, o leão ele não seria o rei da selva. Se fosse olhar pelo peso, seria o elefante. Se fosse olhar pela altura, seria a girafa. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Existe algo no leão que todo visionário, e todo sonhador, e todo vocacionado precisa ter. O leão, por menor que ele possa ser comparado aos outros, quando ele está diante do gigante, do seu problema, da sua dificuldade, daquilo que pode provavelmente o colocar em risco, ele não vê o gigante, ele não vê a dificuldade, ele não vê o problema. O leão, ele olha para aquele problema do tamanho de uma montanha e ele fala: ali está
a minha comida. Ali está o meu lanche. Ali está o meu alvo. Eu vou para cima dele. E eu não vou fracassar. O leão, ele vê de uma forma diferente. E ele tem um outro atributo que nós precisamos ter. Vire para alguém e diga para ele: você precisa ter atitude. Deus chamou homens e mulheres de atitude. Visionários. Que romperam com tradições. Que romperam com pensamentos que são engessados, que são formatados. Mas só que aqueles 10 espias, eles estavam olhando com o olhar da religião, olhando para o problema deles com o olhar do sistema. Eles estavam olhando, talvez com o olhar da intelectualidade deles. E eles falaram: nós conhecemos aquilo ali. Tinham pessoas altas, tinham pessoas fortes, habilidosas, tinha pessoas ali inteligentes, robustas. Nós não somos capazes. Mas só que eles esqueceram de uma coisa: aquela batalha não era deles. Aquela batalha era de Deus. Quando Deus, ele chama Gideão, Deus, ele fala: Gideão, eu tenho uma bênção para vocês. Vocês vão derrotar o exército inimigo. Gideão falou: Senhor, será que é possível? É possível. Mas só que tem uma coisa, Gideão. Tem muito covarde perto de vocês. Deus não trabalha com covardes. Fala aí, meu irmão. Deus não trabalha com covardes. Ele falou: fala com os covardes para voltarem. 22 mil voltaram. Deus falou: ainda tem muita gente. Precisa fazer uma limpa aí. Eu estou procurando Josué e Calebe, estou parafraseando. Gideão precisa achar os 300 Josués e Calebe aí no meio desse povo. Mas, Senhor, não vai ser possível. A pergunta é: não é possível para quem? Não é possível para mim, não é possível para você. Mas o problema está aí. Não é a lógica humana que vai solucionar. Não são os braços fortes do homem que vai solucionar. Não são as estratégias. Não, do homem não. Deus, ele falou: Gideão, limpe isso. Tire mais gente do meio desse povo. E aí ele tirou. E o que é que sobraram? Foram 300. E ele falou: agora sabe o que é que vai vencer essa guerra, Gideão? Serei eu, através do vosso coração quebrantado. Senhor, mas como nós iremos guerrear? Vocês irão adorar. Como nós iremos guerrear? Vocês irão rodear a terra. Senhor, como nós iremos guerrear? Vocês irão invocar o meu nome. Deus está dizendo nessa noite: o que é que está faltando, talvez, para a muralha cair, para entrar na terra? É invocar o nome dele. Muitas das vezes nós invocamos tantos nomes. Nós invocamos o nome da ciência. Não há mal nisso. Mas lá não está a última palavra. Muitas das vezes nós invocamos o nome do psicólogo. É uma beleza. Tratamos no psicólogo. Mas lá não está a última palavra. Muitas das vezes nós vamos buscar a palavra de alguém que nós entendemos que tem 4, 5, 6 ou 7 formações. A resposta não está ali. Mas só que tem um louvor que diz que uma só palavra que Deus mandar. Ele diz: uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti. Se o inimigo quiser me combater, não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de uma palavra de Deus e estarmos revestidos na unção de Deus. Só que o texto diz
que Josué e Caleb, vendo aquilo, é porque os espias chegaram diante do povo, e espias que não estão diante da visão de Deus é um problema, porque como o ânimo e o vigor é contagiante, o desânimo também é. Eles chegaram diante do povo e falaram, não tem jeito. Eles chegaram diante do povo e falaram, está tudo acabado. Eles chegaram diante do povo e falaram, Deus mentiu para nós. Ele até falou a verdade concernente à terra, mas não tem como entrar na terra. Meu irmão, preciso te dizer algo forte nessa noite. Cuidado para quem você está emprestando os ouvidos. Isso parece ser repetitivo, mas tem pessoas que estão do seu lado, elas estão indo na terra, estão vendo o fruto, estão vivendo a experiência, mas elas não conseguem enxergar nada. E às vezes a gente fala assim, mas ele tem tantos anos de igreja, ele está falando por experiência. Ele tem tantos anos de igreja, ele está falando porque ele já vivenciou aquilo. Eu me recordo de Jesus quando estava com Pedro. Em um momento, Jesus ele fala assim, o que dizem os homens acerca de mim? Aí eles dizem, um diz que você é descendente de Elias, de não sei o quê. Perdão. E ele falou, e vocês, o que vocês dizem para mim? E Pedro falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Em um momento, Pedro está dizendo, tu és o Cristo. Mas num outro momento, Pedro está desligado. E ele fala, Senhor, eu não vou deixar você subir na cruz. E Jesus fala, apartai-vos de mim, Satanás. Tem momentos que os espias, eles estão na visão. Mas tem momentos que eles estão lançando sobre sua vida palavras satânicas, de destruição. Mas pastor, o que isso é? Pedrão, ele estava querendo tirar Jesus do propósito. O propósito de Jesus era a cruz. Havia um plano maior. E há um propósito para você. E muitas pessoas com palavras adocicadas estão dizendo, não vai por aí. É muito sacrifício. Você já tem muito tempo, você não está sendo honrado, eles estão tripudiando de você. Você tem que levantar as suas mãos e de uma forma solene dizer, apartai de mim, Satanás. Eu não vou fugir do propósito. Pode doer, pode ser ruim no momento, em alguns momentos, mas só que nós não podemos abrir mão da promessa de Deus em nossa vida. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Mas o texto diz que eles influenciaram a multidão. E o povo agora está ali totalmente desanimado, desacreditado, sem esperança. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Na continuidade ou na continuação do texto, nós vamos ver que os 10 espias, eles foram eliminados. Porque existem espias, estou falando de forma conotativa, que precisam ser eliminados da sua vida. Eles não estão te ajudando em nada. E você precisa ter coragem de falar, eu não quero mais, eu não consigo mais, não tem como mais conviver com esses espias. E eles foram eliminados, e a consequência daquilo, porque maus conselhos, ele muitas das vezes prejudica só o indivíduo, mas às vezes ele prejudica toda uma geração. E o texto vai dizer que eles foram eliminados, e Deus, ele falou, depois de dialogar com Moisés, eu estou parafraseando e encurtando, Deus, ele falou assim, eu não vou eliminar esse povo agora, mas eles não vão entrar na terra. Eles vão morrer aqui. O cadáver deles vai ficar aqui. Porque eles não estão vendo como eu quero que eles venham. Eles têm o coração duro. Eles estão dando mais ouvido à voz do mundo, à voz da onda, da moda. Então eles vão cair aqui. O corpo deles vai cair aqui, eles irão morrer aqui. Os filhos deles vão entrar na terra da promessa, mas eles não irão entrar. Além deles, além dos filhos, também irão entrar na terra. Josué e Caleb.
Fale com alguém, há uma promessa de Deus para você. Há uma terra te esperando. Mas você precisa continuar firme, olhando para o alvo, não desistindo de olhar para Cristo. Josué, Caleb, eles levantaram. Caleb levantou e falou: ei, vocês estão loucos? Fiel é aquele que prometeu. Eu estou parafraseando. Vocês estão loucos? Deus, ele fez a promessa. Eu vi a terra é boa, ela mana leite e mel. A terra é exatamente aquilo que Deus falou que seria. Vocês estão loucos? Mas só que Caleb, ele está vendo com os olhos de Deus. Ele está no coração dele dizendo: vamos subir, vamos tomar posse, vamos dominar. Por isso que Moisés fala no início do texto: tenham ânimos. Ânimo quer dizer alegria na tribulação, contentamento no momento de luta, perseverança quando tudo vai mal, expectativa quando todas as pessoas estão dizendo: desista, não vale mais a pena, você está perdendo tempo. Mas você precisa ser o Caleb de Deus e dizer: há uma promessa para mim. Você precisa ser o Josué de Deus e dizer: eu creio na palavra de Deus. Há uma cidade que mana leite e mel para mim, para minha família, para minha geração, para os meus filhos. Eu não vou morrer aqui. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O texto vai dizer que os espias, eles preferiam voltar para o Egito. Os covardes preferem voltar para o Egito, preferem viver na facilidade da lama, na falsa alegria de um inferno, aonde não há sacrifício e ele finge que é feliz. Os espias, covardes, eles preferem voltar a comer o pepino no Egito. Eles preferem voltar a ser serviçais e escravos. Porque há um ponto aqui. Coloca-se de pé, por gentileza. Há um ponto aqui. Quando Deus manda os espias irem olhar a terra, Deus estava falando com um povo que um dia foi escravo. Mas só que existem muitas pessoas que já não são mais escravos. Mas a mentalidade deles é de escravo. Tem pessoas que Deus chamou, que está na igreja, que Deus libertou, que Deus falou uma promessa para você. Eu tenho um propósito para a sua vida. Mas a mente deles está ainda cativa, lá com aquela mentalidade de escravo. Andando cabisbaixo, sem esperança, sem fé. Andando sem destino, sem esperança, sem expectativa. Mas só que Deus está dizendo: eu preciso mudar a sua mente. Eu preciso mudar a sua história, eu preciso mudar a sua trajetória. Deus não tem nos chamado como escravo, Ele tem nos chamado como filho. Toque alguém nessa noite e diz: Deus, Ele vai mudar a sua mentalidade. Você não é mais escravo, você é filho. Você representa alguém. Aqueles homens representavam uma tribo. E você representa a sua família, as pessoas que estão próximas de você. Você não pode fracassar. Você não pode desistir. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que você não representa os 10 espias. Eu vim dizer para você: ou você é Josué, ou você é Caleb. Mas você vai marcar a sua geração. As promessas de Deus, elas serão cumpridas na sua vida. Eu creio nisso. As promessas de Deus, elas não irão cair por terra. Você vai conquistar o que Deus Ele projetou para você conquistar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Você vai até onde Deus disse que você vai, sim. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Deus, Ele está dizendo: espia a terra. Veja as coisas que há na terra. Veja lá o que há de bom. Tem problema, pastor, na terra? Tem problema na terra, eu sei.
Tem dificuldade na terra, eu sei. Os gigantes se levantam lá, para nos destruir na terra, eu sei. Todos os dias o diabo vem contra nós para nos fazer destruir da caminhada, eu sei. Eu sei que tem dia que a minha e a sua oração é: Deus, porque o Senhor não desiste de mim, porque o Senhor não desiste do chamado que o Senhor tem na minha vida. Eu já orei tantas vezes assim. Quantas vezes eu falei: Senhor, eu não quero pregar, eu não quero ser pastor, eu não quero isso, é muito caro, esse preço é muito pesado. Mas há uma promessa que foi gerada no coração de Deus para o seu coração, de um lugar que já está reservado para você, lugar de honra, lugar de conquista, de vitória, porque Deus, Ele não te chamou como cauda, Ele